O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina. Vamos então acompanhando a reflexão do Padre Walter, lembrando que o Padre Antônio Claré está atendendo confissão ali no escritório, na frente da casa paroquial. Que bom estarmos aqui tão cedo reunidos nessa praça, na primeira semana do Advento, pedindo a Deus que nos santifique, nos ilumine e nos dê forças para continuarmos a nossa caminhada. Quando eu vi essa leitura do profeta Isaías e essa expressão, vamos subir ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos. E é justamente isso que nós fazemos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Participamos da celebração, pedindo a Deus que abre o nosso coração, a nossa mente, transforme a nossa vida para que nós sejamos instrumentos de Deus na transformação do mundo. Tem muito a ver com a questão daquilo que São Tiago fala. A fé sem obras é morta. É tão bonito nos reunirmos aqui e cruzarmos os nossos braços. Nós dizemos de que de braços cruzados nós ficamos na nossa zona de conforto. Expressão da psicologia. E essa zona de conforto, desde que não exija nada de mim, não me incomode, me deixa ali. Aí a gente vai, reza, participa da celebração, terço, grupo de reflexão, grupo de oração, as nossas pastorais, e o mundo aí fora está correndo, está existindo, está acontecendo. E o que nós temos a ver com esse mundo aí fora? É a pergunta que nós nos fazemos. Pois nós subimos à casa do Senhor e Ele constantemente mostra a nós o seu caminho. E é interessante porque o Evangelho, o oficial, mostra isso.
Tem um empregado que está precisando de ser curado. Mas eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Olha o reconhecimento. Mas o que ele tinha a ver com esse empregado? Ele poderia dizer apenas um empregado, eu pago, ele trabalha, não tem nada a ver com a vida dele. Mas mesmo percebendo a sua indignidade com relação a Jesus, o oficial vai interceder pelo empregado. A preocupação dele. Aí vem a pergunta, né? E a nossa preocupação com o mundo? Quando nós pensamos nas pastorais sociais que visam a promoção humana, nós pegamos lá o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, indo ao encontro do outro, indo ao encontro das pessoas, das necessidades. Não é essa a proposta do documento de Aparecida? Que nós saiamos do nosso espaço e consigamos ir ao encontro das pessoas. É muito bonito quando a gente tem a comunidade bem organizada, tudo acontecendo, mas a gente não sai ao encontro do outro. Aí a proposta da Sagrada Escritura é justamente essa. Ai de mim se não evangelizar. Ai de nós se não evangelizarmos. Eu mais do que nunca posso dizer isso. Quando a gente vai se alimentando e se alimentando e se alimentando e não faz nenhum exercício, o que acontece com a gente? Nós vamos engordando, né? Da mesma forma a fé. Se a gente vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, chega um momento que a gente não aguenta mais. E a gente desanima, cansa, porque nós não estamos transformando a nossa oração em ação. A nossa participação em ação. Mas uma ação que demonstre o tanto que nós conseguimos transformar. Quando nós transformamos a realidade, como o Evangelho, nós vamos dizer: nunca encontrei uma pastoral com tamanha fé, porque transformou a realidade. No caminho, Jesus encontrava as multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Se nós conseguíssemos nos tornar evangelizadores e evangelizadoras, olha, o mundo não seria o que é e não estaria como está. Se todos nós descruzássemos os braços, há muita gente aí fora que está cansada e está abatida. Aí vocês vão dizer assim: ah, padre, mas nós também estamos. Mas nós nos esforçamos no nosso ânimo, na nossa coragem, através da palavra e através da Eucaristia. Mas esse povo aí fora, muitas das vezes, nem tem contato com a palavra, muito menos com a Eucaristia. E qual que é o nosso papel? Sermos na vida dessas pessoas instrumentos de Deus. Aí nós pensamos, olha, hoje, não diferente de ontem, o povo está cansado de tantas promessas não cumpridas. Das corrupções, das lutas em vão. Imagine nós que estamos aqui, que a gente vai vendo todas esses acontecimentos, nós já ficamos desanimados. Ah, eu não acredito mais nas promessas feitas a nós. Eu não acredito mais nesse sistema de saúde, nesse sistema de educação, em tantos outros sistemas e transformações, não acredito mais. Mas olha tantos daqueles que estão aí envolvidos e dentro desse sistema, ou dependendo desse sistema, que ficam aí, e nisso dia a gente sempre vê isso, né? Nas escolas, pais e mães que dormem para poder conseguir vaga próxima às suas casas para os seus filhos nas escolas.
Nos postos de saúde, gente que fica aí até de madrugada para poder marcar consulta, ou às vezes dependendo de um transporte para poder levar até o médico. São pessoas que não estão mais acreditando como nós, mas não há uma luz de esperança. Há pessoas abatidas e sofridas pelo peso da exclusão. E aí nós dizemos assim, isso é gritante na vida da sociedade, da comunidade. Aí, quantas realidades de exclusão que nós temos. Imagine você como cristão, quantas vezes você cometeu a exclusão na tua vida? Muitos de nós fazemos isso. O nosso preconceito, o nosso julgamento. Nós selecionamos as pessoas. E estamos lá na Sagrada Escritura olhando, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós ainda excluímos. Há tantas pessoas na miséria, da fome e da doença, do abandono e do descaso. E o que Jesus faz, percorrendo todas essas realidades, nesse contexto social de sombra? E é interessante porque quem usa essa expressão das sombras é Jung. Na psicologia, a sombra significa o momento da escuridão que você não consegue enxergar a realidade. Não enxergando a realidade, ou fazendo de conta que você não enxerga, você vai ficar no teu espaço, está tudo muito bonito. Mas e lá dentro? E a essência? E no mundo em que nós vivemos, da aparência, que na verdade são as sombras, sempre nos engana, porque a gente olha a aparência, mas nós não percebemos a essência. O que significa, neste mundo das sombras, a compaixão? Jesus sempre fala nos evangelhos sobre essa questão. Jesus teve compaixão. Palavra composta, compaixão, está na paixão do outro, na cruz do seu sofrimento. É tão bom a gente se encontrar onde nós estamos. Mas imagine você se colocando no lugar do outro, daquele que está caído, daquele que está sofrido, daquele que não tem lar, daquele que não tem sua moradia, daquele que não tem o seu espaço. Se coloque no lugar. O quanto é difícil. E quando nós nos colocamos no lugar, nós vamos ter compaixão. Estar com paixão não significa dar coisas, mas dar-se. Olha que interessante. Não significa lá você dar as coisas para poder a pessoa sobreviver aquele dia ou aquela hora. Mas significa você se dar, doar o teu tempo. E a sociedade de hoje está querendo muito que os outros se ocupem conosco. É aquela expressão, o tempo que eu perco com o outro é que faz do outro a pessoa mais importante. E é verdade. Olha nas nossas casas, se alguém chega em casa e fala, ô fulano, você está chique hoje, você está bonito. Olha, o teu sorriso está bonito. Você ganha o dia, né? Você ganha o dia. Olha as esposas em casa, né? Às vezes corta o cabelo, faz uma maquiagem diferente, o marido nem vê, acabou o dia. Acaba o dia. Poxa, caprichei, me trabalhei, nem me enxergou. As pessoas gostam de ser enxergadas, de perceber que tem alguém que viu ali. Eu vejo isso na comunidade, né? Eu chego uma hora antes na porta da igreja e fico lá para acolher o povo.
De vez em quando, ô fulano, fala assim, que bom que você está aí. Aconteceu alguma coisa, você tinha sumido. Ô padre, eu fiquei doente. Nossa, eu fico tão contente que o senhor sentiu minha falta. As pessoas gostam. E é justamente isso, dar-se. Dar o próprio tempo nosso. Perder o nosso tempo para com o outro, para fazer do outro uma pessoa importante. Dar ao outro a nossa disposição, a nossa alegria, o nosso serviço. É tão bom quando os outros olham para nós e enxergam em nós um sorriso, uma alegria, um abraço, uma disposição. Caminhar junto com aquele que sofre. Você percebe que a pessoa está lá sofrendo e você, eu posso servir em alguma coisa? A expressão do Dom Luciano, né? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Deus, com o nome de Pai, apresenta-se com o coração de mãe. Vinde a mim, vós todos que estão cansados como ovelhas sem pastor. Deus nos ensina. Nós vamos dar aos outros aquilo que nós celebramos. Nós vamos dar aos outros aquilo que nós, na nossa fé, recebemos de Deus. A acolhida, o carinho, essa disposição do amor que Deus nos concede constantemente com a sua graça. É isso que nós vamos dar aos outros. E essa expressão cai bem como motivação a todos nós. Vinde a mim, vós todos que estão cansados, como ovelhas sem pastor, para desvendar o rosto das multidões cansadas e abatidas. É necessário buscar as causas da pobreza e da exclusão. Não basta dizer, olha, o pessoal ali vive na miséria. Vamos fazer uma campanha, vamos levar lá. Pronto, já fiz minha parte. Aí passa 10 anos, está lá o povo ainda na miséria. Ah, não, eu não vou fazer mais nada, já fiz minha parte, fiz uma campanha 10 anos atrás. Não é possível que eu tenha que fazer mais alguma coisa. As pessoas comem todo dia, né? As pessoas precisam de médicos sempre, precisam de educação sempre, de saneamento básico sempre. As pessoas precisam da dignidade sempre. Precisam de ser percebidas e enxergadas sempre. O setor pastoral social, integrado na dimensão sociotransformadora, linha 6 da Conferência Nacional dos Bispos, elabora subsídios e reflexões, bem como desenvolve ações específicas do campo sociopolítico. Dentro da função sociotransformadora, é função da pastoral social e de todos nós cristãos procurar respostas para as sombras, injustiças e exclusões. Quando nós vamos em busca dessas respostas, nós somos cobrados que precisamos abrir os olhos. Como que a gente é ludibriado tão facilmente, né? Às vezes para nos enganar. Chega nessa época, principalmente do Natal, a gente também é enganado, né? Olha, campanha do Natal para as crianças em tal lugar. Daí a gente vai lá, faz aquela campanha, campanha de cesta básica para fulano. A gente vai lá, faz essa campanha, ajuda. Mas passa o Natal, ô fulano, você me ajudou lá. Ah, não te conheço, não. Parece que acaba a solidariedade, acaba a partilha, acaba tudo. Até nas nossas casas, né? Eu falo assim que passa, quando chega na época do Natal, a gente fica tão feliz de receber os outros, ou ir para a casa dos outros, principalmente, né? Para não ter que sujar nada em casa. Aí a gente acaba indo para casa ou recebendo, aí aquela festa, né? E haja galinha, haja peru, haja chester, haja porco, sai tudo correndo na época, né? Porque senão morre tudo. Come,
Aí vem o ano novo, continua ainda esquentando as coisas do Natal, come, faz lá aquela festança. Aí nas primeiras semanas de janeiro chegam os impostos. IPVA, IP não sei das contas, vai chegando tudo. Aí a gente fala assim, meu Deus, eu gastei tanto, já vou ligar lá para o compadre, ele está tão feliz comigo na festa, né? Aí quando liga, e aí fulano, tudo bem? Tudo bem. Oi, e aí, como que vocês foram de viagem, né? Oh, fomos bem, eu estou ligando para você porque tem um probleminha, chegou um imposto aqui, eu estou sem dinheiro. Hã? A ligação está ruim. Meu Deus, não estou te escutando direito. E a gente até bloqueia o número, né? Quando fala que é empréstimo. Acaba tudo. Não é isso. Isso daí são sombras que nos impedem de enxergar a realidade. E eu digo assim, olha, quando eu termino as missas, eu falo para todo mundo, vocês já ouviram isso. Feliz Natal a todos. Uai, o padre mal está começando a Semana Santa, desejando Natal? Por quê? Jesus nasce todos os dias na nossa vida, no nosso coração, quando nós temos o olhar atento e aberto para a necessidade dos outros. Todos os dias é Natal da solidariedade, quando nós nos abrimos a isso. Por isso, é missão de chamar a atenção da igreja e da sociedade para a realidade em que nós vivemos nesta ação transformadora. Esse setor da pastoral social nos alerta. Nós temos que transformar a nossa realidade a partir de nós mesmos. Não tem como continuarmos de braços cruzados quando temos o mundo aí fora. Nós precisamos nos transformar. E aí, quando vem essa expressão, ai de mim se não evangelizar. Evangelizar quem? Antes a mim mesmo, para que não seja uma fé morta, para que não seja uma fé acomodada, para que não seja uma fé acovardada, para que não seja uma fé fechada, mas uma fé aberta. Por isso, o campo mais difícil de evangelização, eu digo, não é a Amazonas, não é a África. O campo mais difícil de evangelização é a nossa vida, o nosso coração. Como é difícil dizer ao povo que a fé, ela precisa se estender e se abrir um pouco mais. Como é difícil tocar no coração dos nossos cristãos e até de nós padres mesmos, de que nós temos que nos abrir a tantas realidades no contexto em que nós vivemos. E aí, essas pastorais sociais nos ajudam a perceber. Chega por ocasião da campanha da fraternidade, já é um empurrãozinho, quando há todo aquele mapeamento, aquela visão de como está o mundo, já nos deixa atentos. O ver, quando aparece aquela questão ver, julgar e agir, já nos ajuda a perceber que nós temos que fazer tantas coisas como cristão pela sociedade. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, deixemo-nos nos transformar pela palavra, a fim de que transformados nós possamos dizer consciente e muitas das vezes inconscientemente: ai de mim, se não evangelizar e se não transformar a sociedade onde eu vivo. Creio em Deus